Gi, seu microfone está desligado. Ah, obrigada. Acho que a ideia era dizer, né? A gente pode começar se apresentando. Então, Lívia, quer começar? Sim, pode ser. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Lívia. Eu estou como assistente de projetos e formações aqui na Politize. Já trabalhei com uma formação aí em Mato Grosso, inclusive, no ano passado. E é um prazer trabalhar de novo com vocês. É um estado que sempre proporciona boas experiências para a gente. E vou acompanhar vocês e agir durante o nosso tempo de formação. Uma alegria muito grande receber vocês. Obrigada, Ali. Eu sou a Giovana, eu vou estar aqui junto com a Lívia nesse acompanhamento, então a gente vai conversar bastante nesse período de formação de vocês. Então, quando vocês tiverem dúvidas em relação ao conteúdo, em relação ao acesso à plataforma, é com a gente que vocês vão conversar, tá? E aí, queria aproveitar a rodada e perguntar sobre vocês, né? Quem são vocês? De onde vocês estão falando? Quais são as expectativas de cada um em relação ao curso? Gê, me sinto à vontade de ligar o microfone, fica à vontade. Vai ser muito bom ouvir e ver vocês, né? Mas se não puderem, compartilhem aqui no chat. Isabelle, vem de onde? Lari, Benta. Quais são as expectativas em relação ao curso? Estão animados? Estão animadas? Como está por aí? Meu nome é Larissa, eu sou daqui da cidade de Colíder, estudo na Escola Nova Galileia e eu estou bem ansiosa para o começo do curso, acho que vai dar tudo certo. Boa tarde a todos, meu nome é Brenda e sou aqui de Bauxi, distrito de Rosário Oeste, Escola Marechal Rondon. Estou ansiosa pelo curso e pelo aprendizado que terei. Boa tarde, meu nome é Isabelle, eu sou de Capão Verde, município de Alto Paraguai, sou da Escola Henrique José Trindade e estou pronta para conhecer coisas novas agora. Benta, levantou a mão? Boa tarde, meu nome é Benta, sou daqui do Mato Grosso, São José do Rio Claro, sou da Escola Estadual Santana da Água Limpa e estou ansiosa para ver o que a gente pode estar... as novas experiências que está por vir. Boa tarde, sou Felipe Gabriel, sou de Santa Rita do Trivelato, sou da Escola Cândido Portinari e estou ansioso para o que vai vir pelo curso, o que vai ter certos momentos, por aí. Falta alguém? Bom, acho que não, né? Prazer conhecê-los. Já vi que é um grupo bastante ativo, né? Então, é isso, se apresentar, falar seu nome. Prazer conhecer vocês. Então, o objetivo desse nosso encontro, dessa nossa conversa, é apresentar, né, Lívia, e eu apresentar um pouco de como é essa formação. Vi, né, de acordo com o que vocês foram trazendo, todos têm boas expectativas em relação ao curso. Vocês todos estão envolvidos com os grêmios? Uma dúvida. Sim. 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 Sim, então temos estudantes gremistas aqui, né? Maravilha. Olha só, a ideia, pessoal, a gente não é um encontro longo, tá? Então, a gente vai ali no máximo até as 16 horas. Nesse primeiro momento da gente se entender, se conhecer, né? Já que a gente vai ter uma longa trajetória juntos e juntas. Quero falar um pouquinho sobre a Politize. Não sei se vocês já conhecem a Politize, ou Politize, já ouviram falar, contar um pouquinho também da nossa história e trazer reflexões sobre o curso, tá? Então, as inscrições, certificação, a gente vai abrir um espaço para dúvidas e o que a gente está chamando de check-out, que é conversar, então, de como que a gente está saindo dessa formação. E, assim, a qualquer momento, eu não entendi, ou fala mais sobre tal aspecto, levanta a mão e traz que a gente conversa.
a gente tem um roteiro, né, um direcionador para a nossa conversa, mas que a gente entenda como uma grande roda de conversa, nada muito formal, né? Então, tragam, a gente vai conversando, e se abrir uma outra aba aí na conversa, a gente abre uma outra aba na conversa, tá bom? Seguinte, para quem não conhece, aliás, aqui, quem aqui nunca tinha ouvido falar na Politize? Alguém? Eu nunca tinha ouvido falar, não. Também não. Eu nunca tinha ouvido também, não. Olha só. Bom, muito provavelmente, se vocês colocam no Google alguma informação, por exemplo, sobre qualquer tema de política, assim, sugestão de artigos, e aí você coloca um tema sobre educação política, vai aparecer algum texto produzido pelo Politize. E aí eu estou falando isso por quê? O Politize hoje é um dos principais portais, coloquei o link aqui para vocês conhecerem. O Politize hoje é um dos principais portais de material sobre educação política aqui no Brasil. Nós estamos comemorando 10 anos, né? Vocês viram ali que o fundo de tela dali é um PI 10, né? Porque a gente está comemorando esse ano 10 anos. Nós somos uma organização da sociedade civil, né? Ou seja, não temos fins lucrativos, e a gente carrega como lema criar, né? Formar uma nova geração de cidadãos conscientes, né? E o nosso desejo é levar a educação política para qualquer pessoa e para qualquer lugar. E o que a gente faz, né, para levar a educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar? A gente tem algumas frentes de atuação. Então, nós temos, geralmente, que é a porta de conhecimento para o Politize, os nossos textos que estão no portal, que é a produção de conteúdo. Nós temos a existência de lideranças, né, de embaixadores, que a gente chama, são grupos de jovens ou de pessoas interessadas no tema educação política e que atuam levando a educação política nos seus territórios. E a nossa atuação aqui, o NEB, né, Núcleo de Educação Básica, que está pensando na educação cidadã dentro do espaço escolar. Então, a gente trabalha no espaço escolar de que maneira? A gente propõe formações e a gente propõe materiais pedagógicos levando o tema educação política para dentro da sala de aula. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Educação política como, né? Partidária, uma educação ensinando sobre o voto. Bom, a gente entende que a educação política é um espaço muito amplo de atuação. Então, vocês, por exemplo, vocês sabem, né, que vocês fazem política. A partir do momento em que vocês estão ali envolvidos nas questões da escola, do território de vocês, o que vocês estão fazendo? Atuação política. Então, a gente propõe uma série de materiais, de abordagens que vão falar da educação política a partir de diferentes aspectos. Então, a gente tem, por exemplo, uma trilha de aprofundamento chamada Liderança e Cidadania, que a gente implementa em alguns estados. Nós temos formação de educadores em liderança e cidadania, então os estados que estão trazendo a trilha ali para o currículo recebem também uma formação em relação a essa trilha. Nós propomos eletivas, não sei se vocês já, de repente, talvez até já tiveram contato com alguma eletiva proposta pela Politize ou inspirados no Politize e não sabem, né? Temos formação EAD para estudantes, em planejamento de iniciativas sociais, e esse que vocês estão participando agora, que é o Liderança Ativa, voltado especialmente para estudantes que gostam do tema educação política, ou que se alinham, né, com a temática, ou que atuam diretamente como lideranças. Vocês estão ouvindo um barulho no fundo? Está muito alto? Não está muito, não. Então, começaram a mexer no asfalto da porta de casa. E aí, pessoal, bom, e aí eu queria, antes da gente falar mais propriamente do Liderança Ativa, queria perguntar para vocês, né? Eu fiz aqui uma enquetezinha, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão pelo celular ou pelo computador? Eu vou tentar entrar pelo computador agora.
Tá bom. Eu vou deixar aqui, enquanto eu vou falando, e aí, se você não tiver como acessar essa enquete, não tem problema, pode responder aqui pelo chat ou ligar o microfone, fiquem à vontade, tá? Para você, Larissa, Felipe, Isabelle, Benta, qual é a principal característica de uma liderança? Vocês que já estão envolvidos com o aspecto de liderança estudantil. Você fala assim, olha, eu acho que principal é saber falar bem. Eu acho que o principal é saber dar ordens. Ou eu acho que o principal é ter sensibilidade. Se vocês tivessem que escolher uma das três opções aqui, qual delas, né, você escolheria? Se não puderem entrar no link, não tem problema. Pode colocar aqui no chat ou ligar o microfone e responder. Eu acho que para mim seria ter sensibilidade. O que mais? Para mim, teria que saber falar bem, porque você vai ter que ter uma boa comunicação com cada pessoa para ter uma liderança ativa, esses negócios. Então, Felipe, para você falar bem, também está ali dentro da caixinha de uma boa liderança. Se não fala bem, talvez essa liderança fique comprometida. O que mais? Alguém mais? Eu acho que para mim também o saber falar é o mais importante, porque além de interpretar, você tem que saber comunicar com certas pessoas, né? É um ponto, né? Você tem um ponto. Eu diria o mesmo, né? Saber Desculpa. falar bem. Não, saber falar bem para acertar, acertar não, digamos assim, para chamar a atenção do público e também ter acessibilidade. Bom, vocês juntaram duas coisas que a gente vai conversar nessa formação, que diz respeito a falar bem ou se comunicar, né? Porque falar bem a gente pode entender como dentro de um espectro bem amplo. Tem gente que, por exemplo, acha que falar bem é nunca gaguejar, né? Tem gente que acha que falar bem é ter uma boa oratória, então ter aquela fala convincente. Vocês estão trazendo esse falar bem, talvez, num lugar mais de sensibilidade, né? Saber as palavras que vai utilizar, né? Bom, aqui eu acredito que acho que a única que vocês não comentaram é saber dar ordens. E essa opção está aqui por quê? Porque a gente está falando, quando a gente fala em liderança, é muito comum a gente ouvir o quê? Que um bom líder, ele é aquele que sabe delegar tarefas, né? Então, é aquele que sempre vai tomar frente, é aquele que sempre isso, sempre aquilo, que vai dar ordem, sabe mandar. E esse é um ponto, na verdade, o ponto principal dessas características que estão aí é aquilo que não é. Para a gente, o que a gente está entendendo enquanto liderança aqui? É o que a gente está chamando de uma liderança servidora. Então, é uma pessoa, seja estudante ou não, que está preocupado numa liderança engajada, né? Uma liderança que entenda a democracia como um papel principal. Então, entra isso que vocês estão trazendo, sensibilidade na comunicação, saber falar. Se ele não sabe comunicar, ele provavelmente não vai conseguir passar a ideia que ele tem, ou propor uma ideia, ou mobilizar pessoas. Então, o objetivo do curso está muito alinhado a isso que vocês já trouxeram. A ideia desse curso é a gente melhorar, desenvolver, aprimorar, avançar nas habilidades que vocês já possuem em relação à liderança estudantil.
né? Então, a gente pensar um pouco mais no nosso papel enquanto estudantes e de que forma a gente pode trazer essa liderança de uma maneira democrática. Então, a gente dividir aquela ideia da liderança é aquele que manda para a liderança é aquele que participa. Dito isso, essa daqui é a estrutura da formação que vocês estão participando. Todos vocês conseguiram acessar a plataforma? Alguém ainda não conseguiu acessar? Tem alguém aqui que ainda não conseguiu entrar? Eu tive um problema para acessar a plataforma. O meu login, ele não está indo. Aí eu vou tentar agora com o login da escola para ver se vai. Ah, joia. Beleza, Lari. E aí, assim, vai falando com a gente, tá? A gente vai apoiando você nessa inserção, nesse acesso. Eu vou mostrar aqui como é que está a plataforma para vocês. Bom, então, como eu já havia dito, a liderança ativa é esse lugar da gente desenvolver, aprimorar essas habilidades de liderança. Então, a gente está entendendo que uma base para uma boa liderança tem a ver com conhecimento também, né? Então, como que eu vou entender minha atuação na escola se eu não consigo compreender o sistema escolar, né? O sistema educacional? Então, por que, por exemplo, a gente passou por uma reforma do ensino médio recentemente? Porque algumas regiões têm as eletivas, outras não. O Grêmio Estudantil, a presença do Grêmio Estudantil é aceitável? É possível que uma escola proíba o Grêmio Estudantil? Então, tudo que se relaciona com a base da nossa atuação, da atuação estudantil, da liderança, do protagonismo estudantil, o funcionamento da escola, a gente vai trazer nesse sistema educacional, nesse capítulo falando sobre o sistema educacional. Então, é a gente entender, claro, não vamos sair expert, né? Mas é entender o que é a BNCC, o que é a LDB, o que é a lei do Grêmio Estudantil. Tudo isso para trazer informações e insumos para que vocês se sintam mais seguros. Então, chega numa escola e fala assim, aqui não pode ter Grêmio Estudantil, diretor, a coordenação, o professor não deixa. Espera aí, como assim? Existe uma lei, então vocês terem ali ferramentas para essa atuação, entender o que ancora a escola atualmente. A gente vai discutir também quais tipos de liderança existem, que vocês trouxeram Benta, Felipe, a comunicação como um fator fundamental, e a gente está se amparando aqui na comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar na comunicação não violenta? Se quiserem, pode só levantar a mãozinha aí na ferramenta, tá, gente? Não precisa abrir o microfone. Larissa, já ouviu falar? Eu ainda não ouvi falar, porém eu acho que já pela palavra já quer dizer que palavras que não são ofensivas para a pessoa. Sim. Basta a gente assistir 10 minutos de uma votação num congresso, de uma discussão política, a gente vai ver todos os anti-exemplos de comunicação não violenta, né? E a gente também no dia a dia, né? Alguém fala uma coisa que a gente discorda, nossa, a gente pega todo o nosso repertório de comunicação violenta. Você é burro, você não está entendendo, nananana. Então, o que a gente está trazendo aqui? Que a comunicação é um fator fundamental, e vocês sabem disso, vocês trouxeram isso. E a gente vai apresentar para vocês a comunicação não violenta como uma ferramenta possível. Então, ela envolve escuta, vocês trouxeram isso também no exemplo de vocês. A comunicação violenta envolve uma sensibilidade. Eu não tenho sensibilidade, não aprendi. A gente entender que é uma habilidade, então que a gente pode ir se sensibilizando. A gente também entender que a ideia da comunicação não é convencer, né? Parte desse lugar também, de que a gente está colocando um problema, né, na mesa e que a gente vai precisar juntos pensar na solução. Então, é agregar, é juntar, se escutar e aceitar que às vezes não vai ser aquilo que a gente pensou, que a gente propôs também. Saber escutar, saber falar. A gente vai falar sobre o voto,
E aí cai naquele lugar, né, que vocês já sabem também muito bem, a atuação política não é só voto, mas também inclui voto. Então, qual a importância do voto? O que é o voto? Vocês que estão envolvidos nas lideranças, já devem estar discutindo sobre isso, e ano que vem, que é um ano de eleição, mais ainda. Então, talvez também uma possibilidade de pensarem mais sobre e até proporem, né, a partir dessa formação aqui. Será que vocês conseguem propor uma formação para a sala de vocês, para a escola, para a turma, para o grupo? Vamos pensar na diversidade como um fator importante para a democracia. Então, incluir todas as pessoas, não só aquelas que se destacam, né? Às vezes a gente fala, mas essa daí, todo mundo, é importante a representação de todos. Qual sua função na escola e a gestão democrática como um espaço possível, né, de atuação de cada um e cada uma. Bom, dito isso, esse aqui é um esqueleto da formação. Vocês terão... Deixa eu compartilhar a apresentação aqui com vocês. A apresentação não, né? A forma como está no nosso curso, no nosso Moodle. Só um minutinho que foi para outra tela aqui. Essa daqui, pessoal, é a apresentação da forma como o nosso curso está hospedado lá no Moodle. Então, para quem ainda não entrou, apresento a vocês. Então, aqui vocês têm os blocos. Então, toda essa estrutura que eu mostrei para vocês está lá. Aqui no espaço de avisos é onde a gente vai colocar sempre algum recadinho para vocês. Geralmente, o que a gente faz no Moodle chega como e-mail. Então, a Giovana fez uma postagem, avisos, por exemplo. Mas vale também, sempre que puder, vocês darem uma olhadinha. Então, assim, para quem ainda não teve tempo, entrem e mexam, futuquem tudo. Vocês podem olhar quem são os participantes, as notas de vocês, o relatório de atividade, então, quais lugares você clicou, qual sua nota, suas notas, tudo isso vocês podem fazer. A gente pede que vocês não deixem de responder aqui, ó, o embarque. O que é o embarque? É um formulário de algumas perguntas, ele é curto, tá? Mas para a gente entender como é que vocês estão chegando. Depois a gente tem a apresentação do curso. Então, todos os capítulos vai ser praticamente construído a partir de um vídeo, de uma gravação. São vídeos curtos, tá, pessoal? 5, 6 minutos, introduzindo o tema. Vocês terão o apoio de um material por escrito, então, com toda a discussão ali apresentada, com detalhes, principalmente com referência. Então, a gente busca também que essas referências sejam referências de qualidade, que apoiem vocês, de fato, nesse processo de aprendizado, tá? E a gente tem ali o espaço da tarefa, que é a ação cidadã. Bom, acho que um ponto legal para a gente conversar, que eu não trouxe aqui como um tópico, mas aproveitando que eu estou apresentando aqui para vocês, o que é a ação cidadã? Bom, a gente já disse que essa é uma formação que está muito preocupada com apresentar uma proposta de liderança que envolva práticas democráticas, né? Que é o que vocês já fazem. A proposta de ação cidadã é uma construção que a gente vai fazendo no decorrer da formação, que envolve vocês pensarem em uma atuação no espaço que vocês estão inseridos, na escola, no território. Então, assim, a gente vai construindo elas aos poucos, e no final, a gente tem ali uma proposta, né, ou a criação de um Canva criado por vocês. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer se eu penso numa proposta de melhoria, por exemplo, de construção, não sei. Então, assim, Geu, lá na minha cidade, a gente não tem lugar para ficar tranquilo no final de semana, por exemplo. Então, assim, ou na minha escola, a gente não tem um espaço para passar o intervalo, um espaço de qualidade, ou tem sol, etc. Então, aqui a gente já está pensando o quê? Na situação. Você vai pensar na situação do seu cotidiano escolar,
né? E pensar, primeiro pense nessa situação para que a gente construa uma possível solução, né? Uma intervenção positiva. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui na ação cidadã é pensar num problema. Qual o problema? E vocês vejam, aos poucos a gente vai desenvolvendo, né? Ou seja, complexificando esse problema. Então, em algum momento, no segundo momento, a gente vai pensar em quais as pessoas que estão envolvidas. É a Secretaria de Educação. São os colegas mesmo de turma. É a direção escolar. Quem são as esferas e as pessoas que estão envolvidas nesse problema ou que podem estar envolvidas na solução desse problema? Depois, qual lei eu posso me basear para sugerir a solução desse problema? Ou em qual lei se baseia a demanda desse problema? Como que o Grêmio Estudantil pode auxiliar? E assim por diante. Então, lá no final, né, da nossa formação, vocês terão essa proposta construída. Então, a gente não vai fazer ela de uma vez. A gente vai pensar num aspecto, estuda um pouquinho, pensa num outro aspecto e por aí vai. Então, esse aqui é o desenho da formação, da forma como ela está lá no nosso Moodle, tá? Vocês podem, conforme forem trabalhando nelas, trazendo para a gente, por isso a gente fez um grupo de WhatsApp, tá? Para a gente acompanhar e para vocês irem compartilhando também. Olha, eu pensei isso para a minha ação cidadã, o que vocês estão pensando? E ir trocando essas figurinhas mesmo, né? A gente está falando aqui de regiões diferentes. Alguns de vocês, muito provavelmente, vão se encontrar no encontro de grêmios estudantis, né? Vocês estarão lá. Então, aproveitem também para socializar, né? Acho que pode ser uma experiência bem legal. Até aqui, pessoal, Benta, Brenda, Isa, tá tranquilo? Para mim dá tudo certo. Felipe? Tranquilo? Bom, dito isso, a fins de registro, essa é uma formação, como a Olivia trouxe no início, né? Não é a primeira formação no estado do Mato Grosso, a gente já passou pelo Mato Grosso, também já passamos com formações de liderança ativa na Bahia, no Acre, Amazonas, Sergipe, São Paulo. Então, a gente tem aí numa base de 1.300 estudantes formados em liderança ativa. A gente tem desdobramentos muito legais também dessa formação. Então, aqui eu trago um relato, né? O Iago, da Chapada Diamantina, disse que a partir da formação melhorou muito como pessoa, né? Que o curso ajudou ele na trajetória enquanto liderança, tanto que começou a dar curso no próprio colégio para outros líderes. Essa é uma possibilidade que vocês podem tocar muito à vontade, viu? Gostei da formação, vou propor uma oficina aqui na escola, vou juntar com outros colegas cursistas e vou propor uma formação. A gente incentiva isso fortemente. Se fizerem, inclusive, tirem fotos, mande para a gente. Fica muito feliz. A Julie também, né, que foi estudante em Itabuna, disse que o liderança ativa mostrou como resolver problemas, como liderança cidadã, ela sabia que era errado, mas como podia mudar determinada situação, né? Então, que o LA fez ela enxergar isso. Começou a participar, entendia a importância de ser líder, o que é ser líder, e nossas funções e o universo da liderança. E aqui tem uma fotinho de uma formatura presencial que foi mobilizada pelo Rodrigo, foi cursista do Liderança Ativa. Então, outros estudantes fizeram a formação e eles mobilizaram lá uma formatura. Então, assim, relatos para inspirar vocês. Bom, dito isso, gente, algumas informações que podem ser legais para vocês em relação ao curso, tá? A gente está com as inscrições abertas até amanhã, então vai chegar mais gente, o formulário ainda está em aberto, então se vocês tiverem colegas, amigos, estão matriculados na rede pública do Mato Grosso e talvez podiam se interessar pelo curso, pode mandar o link para eles. Vou até pedir, Li, se você tiver com um formulário fácil, se pode colocar aqui no chat. Sim.
Ah, tava aqui. Então, a gente tem as inscrições abertas até amanhã. Essas inscrições serão reabertas a partir do encontro de grêmios estudantis, que alguns de vocês vão participar. Então, lá a gente vai ter uma fala, inclusive, convido vocês a estarem presentes. Fabiano, que é uma das pessoas que compõe o núcleo, estará lá representando a Politize, vai falar também um pouquinho sobre liderança estudantil. A partir do dia 25, a gente abre uma segunda leva de estudantes. Vocês terão também o apoio daquilo que a gente vem chamando de ponto focal, que é um professor da região ou da escola de vocês. Esse é um processo que está sendo articulado e que, no momento, está em construção. Assim que a gente tiver mais informações, vamos colocar vocês em contato com essa pessoa. E esse contato, ele está muito no lugar de apoiar vocês na continuidade do curso, não desistir, continuar, permanecer, mas também de fortalecer o vínculo de vocês com o espaço escolar e com professores, né? Vocês, como pessoas envolvidas na liderança estudantil, sabem que o apoio dos professores é muito importante, é muito fundamental. Então, quanto mais professores terem consciência da importância de vocês, melhor o trabalho do Grêmio Estudantil na escola, né? E acompanhamento. A gente vai acompanhar vocês, pessoal, pelo Moodle. O que a gente está chamando de acompanhamento? Tirar dúvidas, mandar avisos, conversar com vocês. Pelo Moodle, que eu mostrei aqui para vocês, tem um espaço lá que é um balãozinho que a gente chama de mensageiro. Vamos mandar mensagens para vocês por lá. O WhatsApp, e aí pode ser pelo grupo de WhatsApp, que eu mandei o link para vocês, a gente mandou o link para vocês via e-mail, ou e-mail de vocês. Geux, não recebi mensagem no e-mail. Veja se não está lá na caixa de spam. Veja também se sua caixa de mensagem está muito cheia. Quando está muito cheia e não recebe mais, volta o e-mail. E vejam também se é um e-mail que o e-mail que você se cadastrou é um e-mail ativo, que você consegue olhar as mensagens. Claro, a gente vai priorizar o Moodle e o WhatsApp, né? Porque a gente sabe que é o mais comum. Mas, se não for possível, a gente manda por e-mail também. Então, fiquem de olho no e-mail. Acho que foi Isa, né? Que trouxe aqui sobre não ter conseguido... Ou foi Brenda? Agora eu não lembro. Que não conseguiu entrar ainda no AVA. Foi eu que não consegui acessar ainda. Larissa, né? Também não consegui acessar. Também não. Joia. Olha só. Li, você quer... Eu ia perguntar se eu podia falar dessa parte rápido. Pessoal, então, todo mundo está inscrito até o momento que se inscreveu na terça-feira. De terça para cá, né, nós tivemos uma nova leva de inscrições. Então, o que pode ter acontecido? Se alguém daqui se inscreveu depois de terça, ainda não foi cadastrado na plataforma. Se você se inscreveu antes e está dando algum erro, pode ser que seu e-mail tenha sido escrito errado lá no formulário de inscrição, ou algum outro problema técnico, né, de digitação e tudo mais. E aí, o que eu vou pedir? Eu coloquei o meu número de WhatsApp aqui no chat, pode me chamar lá, ou entrar pelos canais também de comunicação que a Gi comentou, por e-mail ou no Moodle mesmo. Me manda o nome completo que eu verifico como que está o cadastro e mando as orientações. Mas o cadastro para acessar padrão é sempre o e-mail que vocês utilizam na inscrição. Então, tem estudantes que colocam o e-mail de estudante, o e-mail ou o e-mail pessoal. Então, se atentem a isso, qual e-mail vocês colocaram. E tem a senha padrão. Aí, no caso de, se você conseguir atualizar o slide, que a senha padrão é Politize 1 Jogo da Velha. Essa é a senha padrão. Vocês podem alterar ela a qualquer momento, mas a gente coloca essa senha padrão porque é um mecanismo que a plataforma pede, tá?
Mas se não quiserem mudar também, fiquem muito à vontade, pode continuar com a senha. E assim, o acesso de vocês, ele é pessoal, ele é único, as únicas pessoas que têm acesso somos eu e a Gi, como pessoas moderadoras, mas é intransferível, então assim, ninguém tem acesso às informações de vocês, podem ficar muito tranquilos quanto a isso. Então, podem ter confiança em passar o e-mail, né, dizer as dificuldades, porque realmente a gente preza pela segurança de vocês e tudo mais, tá? E fiquem muito à vontade realmente para entrar em contato se precisarem de alguma coisa ou de algum apoio. Recado dado. Obrigada, Ali. A Brenda está perguntando aqui, onde que ela pode entrar? Brenda, estou colocando o link aqui. Eu mandei. Tá. Desculpa, Ali. Estava a mensagem atrasada. Bom, aqui é um print da plataforma, mas eu já apresentei a vocês. Então, é uma plataforma com uma visualidade, né, bem simples, e a gente busca também que esteja intuitiva, mas não tem problema se surgirem dúvidas ou se em algum momento a gente se perder no processo. Manda mensagem, manda o print, aí é uma coisa que eu peço para vocês. Mandou mensagem, manda um print, se possível, e aguarda que a gente vai responder. A gente, às vezes, demora um pouquinho, até 24 horas a gente responde, mas a gente não perdeu a mensagem de vocês, não, tá bom? Pode tanto para mim quanto para a Lívia. Vocês terão acesso como apoio, e eu mostrei, né, na apresentação da plataforma, o caderno do estudante. Esse aqui vai ser um amigo de vocês. Então, assim, o vídeo é muito bom porque ele sintetiza, né? E sintetiza é isso, de uma forma mais dinâmica. Não sei como é que vocês estudam, né? Mas às vezes a gente intercala um pouco de vídeo, um pouco de texto. A ideia é apoiar. Então, a gente tem o vídeo apoiando o texto apoiando o vídeo, além das referências que a gente coloca como referências externas, com os temas abordados nos módulos. Então, vocês podem fazer o download desse material também, em PDF. Então, assim, guardar para consultar em outro momento. Posso ter acesso a esse material depois da formação? Poderão ter acesso, tá? Em relação ao que foi dito até agora, tá tranquilo? Alguma dúvida? Tragam agora. Fiquem muito à vontade. Toda dúvida é válida. Senão não seria dúvida, né? Não existe dúvida boba. Tranquilinho? Lari, beleza. Bem, tá tranquilo. Isa também. Joia. De boa. Bom, calendário, meu povo. Teremos um segundo encontro lá no dia 25 do 8, no encontro de grêmios estudantis. Vocês conhecerão Fabiano, como eu já mencionei. Então, se surgirem questões também até lá, podem perguntar. Que a gente sabe que o tempo de fala ele não é longo, né? Não vai ser uma roda de conversa, mas vocês podem também procurá-lo. A gente vai estar com um stand, com uma tenda lá. Então, vocês podem chegar na tenda e conversar sobre, né, reflexões que vocês estão tendo, sobre a atuação de vocês, tirar uma fotinho com a gente, postar, vamos amar. E a gente tem um segundo encontro síncrono, que vai acontecer no dia 17/10, que é um encontro já de encerramento. Então, um plantão de dúvidas, a gente está entendendo que no dia 25/8 vocês terão mais informações sobre a formação ou sobre uma liderança estudantil. Se tiverem dúvidas, podem levar. A gente também está disponível pelos canais que já compartilhamos. E no dia 17/10 a gente vai fechar, né? Vamos fazer nossa formatura virtual. Então, é onde a gente quer muito ouvir o que vocês trouxeram enquanto propostas de ação cidadã. Não para avaliar, tá? Não é avaliativa, mas é como espaço de troca. Então, no encerramento, a gente vai ter mais estudantes de cidades diferentes. Então, ouvir as estratégias que cada um foi tendo ou tomando para criar a sua ação cidadã,
tem relatos de estudantes que falam assim, olha, eu consegui colocar em prática, né? Não só criei, mas consegui colocar em prática. Então, é um momento mesmo de inspiração, né? De fortalecimento dos nossos vínculos enquanto lideranças. Beleza? Esse encontro vai ser às 15 horas, horário de Cuiabá. Mais alguma questão, meu povo? Tranquilinho até aqui? Isa, tudo bem? Tudo tranquilo? Gente, assim, antes de encerrar, mas já em vias de encerramento, queria muito compartilhar com vocês a alegria de ter vocês aqui. A gente sabe que a rotina, né? Vai pegando todo mundo. Pedir também para que vocês respondam o nosso formulário de avaliação do encontro. É um formulário bem curtinho também. E a ideia é só que vocês digam como vocês se sentiram, como vocês chegaram. Então, nosso check-out é em forma de formulário. Vou pedir para que vocês não deixem de respondê-lo. Li, você está com ele fácil por aí? Não, peraí. Já mando. Tá, enquanto isso, já a gente manda para vocês. E convidá-los com muita gentileza, se puderem abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinho do nosso primeiro encontro, vamos ficar muito felizes. Posso tirar um print da nossa conversa, do nosso encontro? A Brenda, tá toda bonita. Lari, deixa eu tirar aqui essa apresentação. Isa, quem mais? Isa, você está na escola? Tá, né? Como você pediu um espaço para participar da formação? Foi? Diga ao seu professor que a gente está agradecendo muito, viu? Muito parceiro. O Felipe também, Benta. Podemos? Li? Eu não sei se para mim está aparecendo Li. A minha câmera não está ligando. Oh, meu Deus. Mas tirem aí, vocês estão lindas. 1, 2, 3 e... Oi. Quer que eu mande lá no grupo de WhatsApp? Tá todo mundo lá? Então tá bom. Pode ser. Gente, pode? Então tá bom. Pessoas, muito obrigada, viu? A gente se vê e a gente continua em contato. Um abraço a todos e a todas. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Gi, Isso, a internet inventa de falhar na hora do negócio. Pode mandar o formulário no grupo? Pode sim. Li, foda, sempre assim. Nossa, Mira, que tão bonitinha. Nossa, eu achei que não fosse aparecer ninguém. Então, super fofos, né, eles? Deixa eu parar a gravação. Vontade de morder, gente.